E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vai ser o livro de 1 Crônicas, capítulo 9, também o capítulo 10. O retorno para Jerusalém pós-exílio. Toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias, devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravos para a Babilônia. Os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e se restabelecerem em seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dois descendentes de Pérez, filho de Judá. Dois silonitas, Assaías, seu primogênito e demais filhos. Dois filhos de Zera, Jeuel e seus irmãos. Os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Mic, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dois sacerdotes, Jedaías, Jeoiribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão e bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o chefe responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passu e bisneto de Malqui, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemete e tetraneto de Imer. A soma do número de sacerdotes, que eram também chefes de família, chegou ao total de 1760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Dois levitas foram listados: Semaías, filho de Assub, neto de Azircã e bisneto de Asabias. Dois descendentes de Merari: Baquebacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, neto de Bic e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Siméias, neto de Galal e bisneto de Edutom. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos povos eram Salum, o chefe, Acube, Talmão, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até nossos dias, membros dos seus grupos de famílias têm sido os guardas de honra do portão do rei, que ficavam no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Corá, neto de Eliasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coraitas, guardas dos portões, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Javé, o arraial do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portões, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos eles, escolhidos para servirem como guardas das entradas, foram 212 guerreiros, contados por suas genealogias nos seus povoados de origem, fiéis, designados por Davi e o profeta e vidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é,
do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados do oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que habitavam em suas aldeias tinham que vir de tempos em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Entretanto, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde se recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois estes eram conferidos sempre que traziam ou levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Um levita chamado Matatias, filho primogênito do coraíta Salum, tinha a incumbência de assar os pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram depositados sobre a mesa em todo sábado. Os cantores, chefes das famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois cada dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério. Todos esses eram chefes de famílias levitas, listados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. A genealogia do rei Saul. Jeiel Abba, pai e mestre de Gibeão, morava na cidade de Gibeão. O nome de sua esposa era Maacá, e o seu filho mais velho, o primogênito, se chamava Abdom. Mais tarde, ainda foi pai de Zu, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote foi pai de Siméias. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo de suas irmãs. Ner gerou Quis, Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jonathan, Malquissua, Abinadab e Esbal. O filho de Jonas foi Meribbaal. Meribbaal foi pai de Mica. Esse Meribbaal aqui é Mefibosete. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jara ou Jaera. Jara foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Binéia, pai de Refaías, pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Boc, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses, portanto, foram os filhos de Azael. A queda de Israel e a morte de Saul. E aconteceu que durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados, tiveram que fugir para salvar suas vidas, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos e mataram Jonas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: pega a tua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, toda a sua família morreu junto. Quando o povo israelita que habitava no vale percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, à batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade, os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram as armas reais de Saul
em um dos templos dedicados ao seu Deus e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram indignados, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram-nos seus ossos debaixo da tamargueira de Iavesh, o grande carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Iavé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra de Iavé, e além disso procurou um médium, tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui nós finalizamos o capítulo 9 e 10. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.